Olá, sejam bem-vindos, eu sou Renato Rosa, começa agora mais um Viva Fazenda. Roda a vinheta. Na Fazenda Rio Grande, o meio ambiente também anda a galope. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem mostrado que cuidar da cidade não é só plantar árvores e fiscalizar terrenos baldios, mas também olhar com atenção especial para quem vive sobre quatro patas, especialmente os de grande porte, como os cavalos, que ainda fazem parte do dia a dia urbano e rural do município. Vamos galopar nessa matéria interessante e garantir que o cavalo ou outro animal de grande porte seja tratado com o respeito que merece. Claro, sempre respeitando a legislação. O cuidado e a proteção aos cavalos têm sido reforçados no município por meio de ações de conscientização, fiscalização e bem-estar animal. As iniciativas buscam garantir condições adequadas de saúde, alimentação e manejo, além de prevenir maus tratos e promover o respeito aos animais. Estamos aqui com a Natália, que é bióloga aqui na Secretaria do Meio Ambiente. E Natália, nos esclareça algumas dúvidas em relação aos cuidados do cavalo, porque ainda existem algumas principais ações desenvolvidas pelo município para garantir o bem-estar e também a proteção desses cavalos, né? Isso mesmo, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, o nosso município da Fazenda Rio Grande, aqui no estado do Paraná, a gente tem algumas legislações que dão esse aporte, esse suporte de proteção aos animais equinos, né, animais de grande porte. Um ponto bem claro de falar para você, Tainá, é que não pode ter animais de grande porte no perímetro urbano. Então tem muita, porque por a cidade ser pequena, 36 anos ainda, né? Então ela está na flor da idade ainda. Tem muitas, né, famílias antigas, eu criava cavalo aqui, mas meu pai me trouxe. Mas hoje houve muitas mudanças nas legislações. Então a questão da proteção e o zelo ao bem-estar animal hoje está muito em alta, e que bom que está em alta, né? Que aí a gente consegue fazer essa proteção a eles. E o cavalo, e aí outros animais de grande porte, bovino, asinino, né, ovelhas, tudo mais, não pode ter criação no perímetro urbano. Então a gente faz algumas ações de fiscalizações, principalmente o nosso problema, Tainá, é a questão dos animais abandonados ou amarrados. Ele está comendo um capim ali. Que acontece com frequência por aqui, né? Tainá, é impressionante como ainda algumas pessoas utilizam desse meio de que há histórico, né, hábito, mas eu fazia, meu pai fazia, não pode mais. Então a gente hoje compreende quanto fiscalizador, quanto órgão competente de ir até o local, fazer a apreensão do animal. Então a gente retira o animal do local, porque tem risco à população iminente. Então a gente faz essa conduta de retirada, conversa com alguns tutores quando eles vêm até nós, né? Mas a gente tenta esclarecer sempre em vídeos informativos como o de vocês, essa porta aberta da comunicação, para a gente poder chegar sempre mais à frente junto aos munícipes da nossa cidade e de outras cidades em si, enfim, também que colabora também. E Natália, vale também ressaltar quem já tem cuidado com o animal, o tutor que cuida. Quais seriam os cuidados corretos com esse cavalo? A questão da estadia, da localidade. Então, sempre está verificando as cercas, né, a parte da área onde fica o animal, a cocheira e tudo mais, para ver se não tem nenhum desnível, não tem nenhum aprisco, se é a casa do seu animal de pequeno porte, né, um ovino, asinino ou outros carneiros estejam na sua localidade. Mas o cavalo em si, ele é mais, né, potencial maior, né, devido ao seu grande porte. E o bichinho também é feroz, ele gosta de um amplo espaço para se locomover, né, essa liberdade que é nato do animal em si. Então, sempre cuidar com a questão da propriedade. Muitas pessoas falam assim, mas é que abriram minha porteira. Mas assim, é uma escolha. Tainá, a gente sempre fala para a população, pessoal, você escolheu ter esse animal. E hoje a gente fala muito disso na questão das espécies. Eu, como bióloga, veterinários e outros profissionais dessa área ambiental, a gente fala muito da questão da doente familiar, multiespécie. Então hoje, cachorro, gato, às vezes um ganso, uma galinha, tem aquela coisa afetiva e já virou hoje na legislação também, questão de jurisprudência, né, em alguns processos, esse vínculo afetivo emocional muito forte. Então hoje se considera, é um ser senciente, movível, mas ele é um ente familiar multiespécie para muitas casas brasileiras, para muitas famílias no Brasil hoje. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta.
Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E como que funciona caso aconteça de eu passar por alguma situação e enxergar um maus tratos? Como funciona a denúncia? A gente pede sempre foto, sempre que possível. Quando a pessoa não consegue ter acesso à foto, é difícil não ter acesso à foto porque você está verificando o animal. É visual aquilo. E aí sempre hoje, todo mundo tem um celular na mãozinha ali rapidinho, né, com alguma coisinha, todo mundo tem um celular hoje, Tainá. E aí você identifica, fotografa pra gente. Entra aqui no órgão público, aqui no Parque Verde, aqui na nossa cidade, na Fazenda Rio Grande do Paraná, é no Parque Verde, a Secretaria do Meio Ambiente. Mas em outras cidades é sempre no órgão público do Meio Ambiente ou do Departamento da Agricultura. Liga e faz a sua denúncia. Aí a equipe de fiscalização vai até o local e muitas vezes a nossa preocupação é sempre o animal quando está no logrador público, porque tem legislações municipais, estaduais e, claro, a 9.605, que é a legislação maior nossa, a federal. Então a gente se embasa, né, Tainá, nessas legislações para poder dar esse aporte, esse suporte de bem-estar ao animal. Porque imagina, às vezes ele se solta, meu vizinho lá tem uma discordância lá, meu vizinho soltou Que lá. acontece. Acontece bastante aqui, acontece bastante. Esse animal vai pra rua. Acontece um caso, Deus me acontece um caso, alguma coisa, um acidente. Imagina uma família tranquila, sai de casa e aí, sem querer, o animal assustado. Aí que as pessoas têm animais, não entendem, às vezes, dessa firmeza nossa quanto órgão público, quanto agente fiscalizador, quanto pessoa técnica. O animal está assustado, estressado. É um estresse, a adrenalina correndo por todo o corpo do animal e ele assim desnorteado. Vai e avança muitas vezes numa via movimentada, um carro, um caminhão, Deus o livre, um ônibus, alguma coisa, e não é culpa do animal. O animal é um ser irracional. Então tem aquele trato do tutor, do proprietário, para poder fazer esse zelo, esse cuidado a esse animal. Eu já agradeço, Tainá, esse interesse de vocês, né? A comunicação hoje deve ser esse porte, essa via de mão dupla entre os órgãos públicos e a população, de levar esse encaminhamento. Muitas vezes a gente não chega em alguma casinha, alguma coisa, a gente não chega. E é vocês ali da comunicação que colaboram com o nosso trabalho. E eu deixo mais um esclarecimento. Peço que a população cuide dos seus animais, né? Escolheu ter se for os animais de pequeno porte, dentro de casa, mas se for especificamente um animal de grande porte, é num terreno amplo, é numa chácara, é na zona rural, né? Num rancho, num aras, mas zona urbana hoje é difícil com as novas legislações que nós temos aqui no nosso município. E existe algum acompanhamento veterinário para esses animais que a rede pública fornece? Isso, nós vamos agora com a entrada do nosso novo funcionário concursado aqui agora, o veterinário, nós estamos pensando agora na microchipagem desses animais. Vamos conseguir por meio de licitação, em média de 300 a 500 microchips, para poder a gente oferecer essa população que tem esses animais de grande porte, para microchipar, deixar tudo certinho, regularizado certinho também, e junto à ADAPAR. A gente sempre pede, Tainá, que as pessoas vão se cadastrar junto à ADAPAR, que é o órgão maior do nosso estado do Paraná aqui, é o órgão maior, é a ADAPAR, se cadastre lá, né? Leve seus documentos, leve toda a documentação que você tem do seu animal, se cadastre e venha até aqui ao meio ambiente, aqui depois termine seu cadastro aqui conosco no meio ambiente e participe das políticas públicas, uma microchipagem, uma vacinação, né? Tem algumas ações que a gente vai fazer esse ano e ano que vem, inclui a questão dos animais de grande porte. E qual a importância de conscientização da população para a prevenção dos maus tratos e para a proteção também dos bichinhos? E às vezes é um animal que está sempre com você, né? Você criou desde pequeno, né? Aquele equino, vamos colocar um cavalo macho, sempre com você. Tem acesso à rua, tem acesso em algum momento, extraviou, aconteceu alguma coisa, ele pode pegar uma doença. É mais um gasto não previsto para aquela família que tem cliente familiar com todo o zelo, com todo o cuidado. Então, se está numa zona afastada, zona rural, é difícil o animal se soltar e vir para a área urbana, né? E pegar alguma doença, alguma necessidade específica, né, do animal, não ter acesso também. Muito obrigada, Natália, pelo bate-papo. E vocês viram, se ficou ainda alguma dúvida referente aos cuidados do cavalo, legislação, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, porque existem regras e precisa segui-las. Nada de deixar o animal estacionado em local proibido como se fosse uma bicicleta. Cavalo não é decoração de rua, nem item de paisagem. É ser vivo, sente dor, fome e estresse. E a Secretaria está de olho nisso.
O ano mal começou. O café ainda estava quente na mesa e a Secretaria de Cultura de Fazenda Rio Grande já entrou em ritmo acelerado. Entre planejamentos, ideias criativas e aquela clássica pergunta: já é fevereiro mesmo? A cultura já chegou chegando e ainda trouxe na bagagem as festividades de aniversário da cidade, que já passaram, mas deixaram lembranças com muitos shows de artistas locais, fotos no celular e histórias para contar. E como se não bastasse começar o ano em alto astral, veio a notícia que fez artista, produtor cultural, músico levantar da cadeira. A cultura vai receber um investimento de R$1 milhão para fomentar ações culturais na região. Sim, dá até vontade de aplaudir de pé. E com trilha sonora. Vamos assistir essa matéria? Joga no ar! O município recebeu um recurso destinado ao fomento da cultura, investimento que vai fortalecer a projetos culturais, valorizar artistas locais e ampliar o acesso da população às ações culturais. O recurso representa um avanço importante para o desenvolvimento cultural do município. Estamos aqui na Secretaria de Cultura com o secretário Natanael. Natanael, o ano começou e junto algumas atividades também. Quais são as novidades aqui na Secretaria? Bom dia, Tainá. Nós iniciamos o ano com as festividades de aniversário da cidade. Tivemos 3 dias, de uma programação cultural com artistas aqui da cidade, animando todo o público. E também já começamos também com uma grande novidade, que é o recebimento do valor aí de mais de R$1 milhão do Ministério da Cultura. E como esse recurso de mais de R$1 milhão será utilizado para fomentar a cultura no município? Vai ser utilizado através de editais, Nós vamos publicar editais em que os produtores culturais, os artistas aqui da cidade, eles vão poder inscrever os seus projetos. Esses projetos serão analisados por uma banca, selecionados, e os projetos selecionados receberão um valor, então, terão faixas de valores, por projetos, e eles receberão esse valor para poder executar esse projeto aqui na cidade. E quais as áreas e segmentos culturais que serão contemplados com esse investimento? Todos os segmentos da cultura que existem aqui no município, que tem artista ou produtor cultural com atuação no município, poderão participar. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, Teatro, dança, música, artes visuais, artesanato, cinema, todo o segmento do audiovisual. Então, todas essas áreas poderão participar desses editais, inscrever os seus projetos, serem contemplados e executarem aqui no município. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E como os artistas, grupos e produtores culturais poderão acessar esses recursos? Nós vamos, então, publicar esse edital no Diário Oficial do município, vamos colocar à disposição também no site da Prefeitura, ali no campo da cultura, para que as pessoas possam acessar o edital, conhecer as suas regras, e ali vai estar todo o procedimento que precisa ser cumprido para poder inscrever e participar do edital. A partir desse momento, após todos os procedimentos, a seleção, a aprovação, aí a gente vai para a etapa de pagamento, que é o de repasse de recurso para que esse artista possa executar esse projeto. E qual o impacto esperado por vocês desse investimento para a cultura local e para a população também? Olha, a gente espera um impacto muito grande, não só na questão cultural, de formação humana, formação de cidadania, mas também na economia da cidade. Recentemente saiu uma pesquisa feita por órgãos, por os órgãos que têm essa atribuição de fazer esses estudos econômicos, e ficou identificado ali de que a cada R$1 investido em cultura, R$7 retornam para os cofres do município, giram na economia da cidade. Então, a cada R$1 investido em cultura, gera mais R$7 na economia da cidade. Então, a gente acredita que
a gente tem uma contribuição muito importante aí para a economia da cidade também com esse recurso, né? Não só do ponto de vista de acesso à cultura, né? Mas também econômico. O ano começou provando que a cultura não fica nos bastidores. Ela sobe ao palco, ocupa espaço e celebra a cidade. E ainda ganha reforço financeiro para continuar crescendo. Se o começo já foi assim, fica a expectativa. Prepara o calendário, porque a cultura promete não dar descanso. E, sinceramente, a cidade agradece. Bem, vou me despedindo por hoje. Voltaremos no próximo programa com mais matérias que ajudam a fortalecer o meu, o seu e o nosso vínculo com essa cidade que cuida do seu povo. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até mais.